Leve. Começamos então, moçada, com um cafezinho aqui. Uma barba toda amassada. Eu estou tentando jogar no quadro ali. Vamos ver aqui. É essa aqui, não é? Por que não tá indo? Ah, é um problema com o cabo aqui, ó. Aí. Peraí. Vamos ver. Imagem. Ué, vou tirar e colocar de novo. Conectável. Opa. Ah, agora foi. E aí, gente, beleza? Nossa, cara, tava retinho até agora. Inacreditável isso aqui, cara. Eu arrumo certinho. Ninguém mexe, não passa um vento aqui. Aí eu ligo de novo, tá tudo desregulado. Isso como, né? Uma loucura. Eis algo inacreditável aqui. Tá? Mais um pouquinho. Aí. Ficou bom. Vamos lá. Boa tarde a todos. Olha só aqui. Beleza. Temos 47 alunos. Vamos começar a nossa aula, gente. Deixa eu só tomar um café aqui. Essa aulinha, moçada, será uma aula de progressão geométrica, né? Deixa eu só fazer um quadro aqui. Terceiro ano. Diferencial. Será uma aula de progressão geométrica. Nessa aula, assim como nós fizemos com a PA, né, eu vou abrir aqui as principais ideias, tá? Se não der tempo de abrir todas, aí eu vou deixar para a semana que vem. Mas eu acho que a gente consegue progredir bastante aqui em PG. Isso está na sua apostila, na página 154, tá? Mas nem vamos usar a apostila hoje, tá, gente? Nem vamos usar a apostila hoje. Vamos só relembrar aqui as principais teorias de PG, beleza? Nessa aula, tá? Ele vai ser a aula, eu vou chamar de aula 1 de PG, né? Aula 1 de progressão geométrica, beleza? Vamos lá, então. Bom, deixa eu deixar essa régua aqui, olha só. Comprei uma régua nova, cara. Tá achando o que, irmão? Aqui é Zack Ninja, velho. Tá achando o quê? Gente, progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica é a sequência, né? É a sequência em que a ideia é utilizada aqui para encontrar o próximo termo, ao contrário não, né? Mas diferente da PA, a PA era uma soma, né? Tá certo? Aqui na PG, pessoal, eu vou ter uma multiplicação, ok? Então, para encontrar o termo seguinte, né? Para encontrar o termo seguinte, o que eu faço aqui é vezes a razão. E aqui nós chamamos a razão de Qzinho, beleza? Então é um fator multiplicativo, tá certo? E essa razão é um Qzinho, beleza? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, deixa eu só ver se há alguma coisa do colégio aqui. Se quiser me mandar.
Ah, tá. Bom, não é do colégio, não. Ok. Gente, bom, então a razão aqui é uma multiplicação, né? Vamos mostrar um exemplo aqui para a gente analisar algumas propriedades importantes que a gente precisa lembrar, né? Então vamos lá, começou no 2, tá? E vamos fazer assim, vezes 3 dá 6, vezes 3, 18, por aí vai. Beleza? Então, ó, esse aqui é o meu A1, esse é o A2, esse é o A3, certo? O que aconteceu? Eu fiz vezes 3, né? Por exemplo, isso aqui é uma progressão geométrica. Beleza. Olha só, essa multiplicação de um termo, né? Ela poderá ser um valor positivo, inteiro, né? Poderá ser um valor negativo, tá certo? Poderá ser uma fração, um número entre 0 e 1, tá? Um número decimal entre 0 e 1, beleza? E eu vou questionar vocês o seguinte, né? Quando nós estávamos falando de PA, de progressão aritmética, ela podia ser crescente, né? Se eu estivesse somando um número. Ela seria decrescente se eu estivesse subtraindo um número, tá certo? E ainda, gente, só para você entender que eu posso ter uma sequência numérica, tá? Por exemplo, tá? Vou fazer um exemplo. Olha só a sequência numérica aqui, ó. 2, 2, 2, 2. Bom, isso aqui, 2, 2, 2, 2, é uma sequência constante, né? Isso pode ser uma PA? Pode ser uma PA de razão nula, né? Eu somo mais 0, mais 0, mais 0, tá certo? Isso pode ser uma PG? Pode ser uma PG, onde a razão vale 1. 2 vezes 1 é 2, vezes 1 é 2, vezes 1 é 2. Tudo bem? Uma sequência constante, tá? Então vamos lá. Quando eu analiso só a progressão geométrica, quando que ela vai ser crescente? Né? Crescente. Quando eu tiver um número inteiro positivo maior que 1. Por exemplo, 3 vezes 3, tá certo? Agora, gente, se a razão de uma PG for negativa, se a razão de uma PG, multiplicando o número, negativo, essa PG ela vai ser decrescente, o que vai acontecer com uma PG? Só para a gente saber classificar, né? Às vezes os exercícios colocam isso, tá? Se o número for negativo, aí essa PG ela fica crescente, fica decrescente, o que acontece? No caso de PG, veja só, vai começar em 1, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vezes menos 2. Aí vem para menos 2. Aí vezes menos 2. Aí vem para 4. Vezes menos 2. Aí vem para menos 2, né? Então você percebe que essa aqui é uma PG, tá? Onde a razão aqui é um número negativo, né? Tá? Vezes menos 2, certo? Vezes menos 2. Beleza? Então isso é uma PG alternada, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de PG alternada, tá? Então é possível acontecer isso também, ok? E quando que eu teria uma PG, por exemplo, decrescente, né? Decrescente. É quando o meu fator, né, multiplicativo aqui, tá? A minha razão, o meu Qzinho, se torna um número entre 0 e 1, uma fração. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 32, né? Vamos fazer vezes meio, tá? Vai para 16, vezes meio é 8, e 4, beleza? Então, olha o que acontece aqui, né? Vezes meio, né? 0, né? O número entre 0 e 1, beleza? E positivo, né? Ok? Então, nós temos aqui uma PG, essa, né? Crescente. Tá? Alguns exemplos aqui. Crescente. Essa aqui, alternada. Alternada. Beleza? Porque vai trocando o sinal, né? Nos seus termos. E essa aqui, uma decrescente. Beleza? Ainda teria, né? Uma sequência aqui que eu vou chamar de sequência constante, tá? Eu posso analisar isso aqui como PA ou como PG ainda. Beleza? Uma sequência numérica constante. Ok? Só para você reconhecer aqui, tá? Os tipos de progressão geométrica, né? Beleza? Bem tranquilo, né? Uh! Agora, tomei um bolão de café. Beleza.
Gente, ó, isso aqui é só para você conhecer, tá, os tipos de PGs, né? Acho que vale a pena a gente só passar por isso, né? Caso o exercício fale, né? A PG é alternada. Então, a razão vai ser, por exemplo, -2, né? E você vai alternando o sinal dos termos, beleza? Quando que é decrescente, né? Quando tem uma fração, tá? Positiva entre 0 e 1. E aí, esse tipo de PG é um caso especial de PG, né? Não sei se você lembra, mas a gente vai analisar bastante, né? Esse caso aqui, de progressão geométrica, lá na soma infinita, né? Tá certo? No caso de PG, existe isso, né? Soma infinita. Beleza? Mas vamos analisar aqui as PGs aos poucos, tá? Vamos analisar aos poucos, igual a gente fez no estudo de PA, tá certo? Começando por uma análise de termo geral, né? Se eu quiser encontrar qualquer termo de uma PG, o que eu devo fazer, né? Vamos fazer essa análise primeiro, então. E aí é provável que eu não sei se vou conseguir passar toda a teoria hoje, mas qualquer coisa a gente deixa para a semana que vem, tá? E a gente pratica bastante exercício. Bom, se alguém já tem uma noção boa desse conteúdo, né, eu já vou deixar enviado no grupo do terceiro ano uma listinha de PG com gabarito e resolução, tá? Eu mandei pro cursinho, vou mandar a mesma lista. Tem questão do país inteiro lá. Beleza? Tem resolução comentada também. Tá? Se alguém já quiser ir praticando exercício. Bom, mas vamos analisar aqui certinho, olha só. Em primeiro lugar, a gente vai analisar aqui o que a gente chama de termo geral. Beleza? Termo geral. Bom, então você vai entender comigo o seguinte. Para chegar no A2, eu saí do A1 e multipliquei a razão. A2 é o A1 vezes a razão. E quando está assim, vezes a razão, eu vou colocar vezes a razão elevado a 1. Ok? Para chegar no A3, partindo do A1, eu multipliquei a razão uma vez, multipliquei a razão outra vez. Então, eu multiplico pela razão ao quadrado. Para chegar no A4, eu acho que você já está entendendo, eu vou partir do A1 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Então, partindo do A1, vezes Q ao cubo. E eu acho que você consegue perceber que esse padrão sempre vai acontecer, né? Se eu quisesse encontrar o A5, partindo do A1, vezes Q, do A1 até o A5, vezes Q, 4 vezes, né? Q vezes Q, vezes Q, vezes Q, ou seja, vezes Q a quarta. E isso sempre vai acontecer, beleza? Portanto, eu consigo escrever o seguinte. No caso de progressão geométrica, no caso das PGs, para encontrar o AN, o termo de índice N, basta que eu pegue o A1 e multiplique pela razão elevado, gente, a um número a menos. Olha só. Eu elevei a quarta porque eu encontrei o A5. Elevei ao cubo e encontrei o A4. Ao quadrado, o A3. A1, o A2. Então, se é um número a menos que esse aqui, eu coloco aqui em cima N-1. Certinho? E eis que temos a nossa fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Beleza? Então, de uma maneira bem prática, claro que você precisa conhecer a fórmula. Sim, precisa conhecer a fórmula. Existem exercícios que vão brincar, vão trabalhar com essa fórmula. Tem que conhecer ela. Mas de uma maneira bem prática, né, uma aplicação dessa formulinha, eu acho que você entendeu. Se eu quisesse encontrar o A10, eu pego o A1 e multiplico pela razão elevado a 9, né? Um número a menos. Tá certo? Se eu quiser encontrar o A, sei lá, 17, A1 vezes Q elevado a 16. Tá joia? Alguns exemplos, então, de termo geral da PG. E aí alguns alunos poderiam falar assim nesse momento para mim, nossa, professor, mas parece que vai dar muito trabalho, né? Porque se ele pediu A17, por exemplo, eu tenho que pegar a razão e levar a 16, né? E aí que tá. Muitos exercícios de progressão geométrica, pessoal de PG, né? Eles podem estar envolvidos aí, tá, com outras áreas da matemática. Por exemplo, né? Quando a gente fala de PG, esse raciocínio está muito ligado às funções exponenciais, né? Funções de crescimento acelerado, tá certo? Juros compostos, né? Também tem esse crescimento em progressão geométrica, beleza? E aí,
Às vezes, nem sempre, mas às vezes, o exercício fornece dados auxiliares, tá? Sobre essas potências muito altas. Então, às vezes, quando a potência é muito alta, o exercício fornece dados auxiliares para você utilizar. Beleza? Em outros casos, às vezes você tem que calcular mesmo, né? Aí vai usar bastante propriedade de potenciação, né? As potências de 2, por exemplo, né? 2 a décimo, 1024, né? Essas potências de 2 que são bem comuns, isso aí você deve saber sim, tá certo? Mas ninguém vai pegar e falar assim para você, ó, calcule 5 elevado a 25, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 25 vezes. Nossa, aí vai ser um número tremendamente gigante, né? Beleza? Aí o exercício deve fornecer algum dado ali para você usar, ou até mesmo, eu já vi nas questões que na resposta ele deixa ali a potência, né? Tá certo? Se o número for muito grande, tá? Então, só dando essa explicação, né? Porque a gente acaba encontrando potências muito altas aqui. Dependendo, por exemplo, A100 é o A1 vezes Q elevado a 99. Mas você vai pegar um número elevado a 99, entendeu? Isso dá muito trabalho. Outra coisa, pode ser que um exercício desse, né, caia em logaritmo, tá certo? E você consegue manipular aquela potência, né? Por propriedade de log, aí a potência cai, tá certo? Então, uma questãozinha mais puxadinha assim, né? Ele pode colocar log também no meio, tá joia? É possível. Isso ajuda a resolver expressões com potências altas, né? Devido à propriedade de log do expoente que cai, beleza? Então, pode acontecer, tá? O senhor pode dar um exemplo com log? Ó, na lista que eu enviei para vocês, na lista que eu enviei, tem uma lá que usa log, tá? Aí, na semana que vem, eu já faço uma questãozinha de lá, beleza? Eu vou puxar uma com log sim, com certeza. Tá bom? A gente resolve lá, beleza? Fechou. Vamos lá. Bom, isso aqui é o termo geral, mas eu acho que vale a pena a gente abrir mais uma ideia aqui, sabia? Eu acho que vale a pena a gente abrir mais uma ideia aqui, complementando o termo geral. Olha só uma coisa. Gente, eu vou colocar aqui, na minha PG aqui em cima, o A5, o A6, por exemplo, tá? Olha só, gente. Se eu quiser encontrar o A6 partindo desse A2, tá? Vezes a razão, ó. Se eu quiser encontrar o A6, o que eu circulei, o A6 partindo do A2, você pode contar quantas razões existem entre o A2 e o A6. Uma, duas, três, quatro. Tá certo? Então, a fórmula do termo geral utiliza o A1. Né? Beleza, a fórmula do termo geral utiliza o A1. Tá? Então, você precisa de A1 e razão. Pronto. Conhece o A1, conhece a razão? Qualquer termo da sua PG você consegue. Agora, só para você entender que é possível você encontrar um termo partindo de outro qualquer, sem ser o A1. Né? Por exemplo, o A6 é o A2 vezes a razão elevado a 1, 2, 3 e 4. Então, o A6 pode ser o A2 vezes a razão a quarta. Ok? Você pode encontrar o termo de uma PG partindo de um outro qualquer. Beleza? Por exemplo, ó, aqui eu já vou só fazer a conta. Eu consigo encontrar o A20 partindo do A12. Tá certo? E aí, quantas razões existem entre o 12 e o 20? Né? Existirão 8. Então, elevado a 8. Tá? Então, você pode fazer isso também. Tá? A20 partindo do A12. É só ver a diferença de 20 com 12 e coloca aqui, beleza? No expoente da razão. Tá certo? Acho que vale a pena fazer esse raciocínio também. Tá certo? Aqui, antes de sair do termo geral. A forma do termo geral parte do A1. Né? Aqui é um padrão que existe para a gente conseguir, né, sempre resolver as questões de forma tranquila. Mas saiba que, se você quiser partir de um termo qualquer, basta ver a diferença que existe entre esses dois, tá certo? E essa é a quantidade de razões entre os dois números, né? Do A6 partindo do A2, 4 razões, e foi 6 menos 2. Beleza? Isso também você poderia fazer, tá? Em qualquer PG. Maravilha? Bom, agora sim, essa análise de termos, né? Termo de uma PG está feita, termo geral, lembrando a vocês a formulinha, tá certo? Essa ideia também é bem interessante. E na sequência, nós lembramos aqui um termo médio de uma PG, ok? O termo médio, né? Assim como nós fizemos na PA. Na sequência, vamos analisar então o termo médio de uma PG, ok? Então vamos lá.
Gente, eu acho que eu tenho um resumo de todas as fórmulas de PA e PG, mas ele é bem antigão, cara. Bem antigão mesmo, assim. Eu vou ver se eu faço um mais bonitinho, e aí eu mando para vocês, tá? Porque aqui realmente é você lembrar os raciocínios, né? Mas é muita aplicação de fórmula, né? Nesse conteúdo, tá certo? Claro que, se você não sabe essas fórmulas, se você não lembra essas fórmulas, aconselho sempre os alunos a decorarem uma fórmula aplicando em vários exercícios, né? É a melhor forma. Aplique em vários exercícios e você vai decorar de uma maneira muito inteligente, que você não só decorou a fórmula, mas você sabe como ela funciona de várias maneiras, entendeu? Sempre tem que decorar uma fórmula, né? Não só com o resumo, né? Eu sei que eu faço resumos e tal, mas o resumo é para te ajudar a lembrar quando você já estudou o conteúdo, entende? Mas se você não sabe o conteúdo, né? Aprenda, decore uma fórmula matemática, ou física, enfim, mas aplicando em várias questões. Né? Sempre estudar, gente, exato, é o que eu posso falar aqui, você vai aprender fazendo muito exercício, tá certo? Não tem muito segredo, né? É sentar a bunda na cadeira, cara, fazer exercício, praticar exercício, beleza? E aí você vai ganhando segurança, né? No conteúdo. Enfim, tivemos esse papo coach aqui nesse momento, mas vamos continuar agora, olha só. Termo médio, né? Termo médio. Bom, vou colocar um exemplo, claro, né? Vou colocar um exemplo aqui de uma PG, para a gente analisar, né? Aqui vai ser difícil, né? Entender. Aqui está algébrico, né? Uma PG. Vamos colocar assim. Bom, vamos começar em outro termo também. Vamos começar do 1 lá. Vamos começar do 3. Tá? 6, 12, 24, 48. Ixi, vai ficar muito alto. Eu não queria fazer com números tão altos assim, porque senão a gente vai ficar fazendo muita pontinha aqui, né? Eu só quero que você encontre um padrão comigo. Vamos fazer uma PG mais simples. Vamos começar com o número, tá? Ó, 3. Bom. Vamos fazer com 2 mesmo. Vamos fazer uma bem simples. Eu quero fazer não só o termo médio, mas como o equidistante também. Vamos lá, ó. Pronto. 2, 4, 8, 16, 32. Pronto. Esse que você tem uma PG, tá, gente? De razão 2, né? Começando pelo 1. Tá certo? Começando pelo 1. Beleza? Isso é uma progressão geométrica. Bom, a ideia aqui, pessoal, do chamado termo médio, e quando eu falo termo médio, geralmente a gente analisa isso, né, dessa forma, né? Você tem uma PG e você vai analisar 3 termos. O termo médio é este central aqui. Beleza? Aqui, o que acontece, no caso das PGs, é o seguinte. Olha só. Se eu pegar esse 4, que é o termo do meio, né? Ele, ao quadrado, é a multiplicação dos seus dois vizinhos. Beleza? Então, o que acontece aqui, sempre vai acontecer, é que o do meio ao quadrado é a multiplicação dos seus dois vizinhos, né? Ainda você pode escrever B é igual a raiz, né? De A vezes C, tá? Pode escrever dessa forma também. Tá? Vou escrever assim, para você lembrar que o do meio ao quadrado é a multiplicação dos seus dois vizinhos, tá? Então, o 8 ao quadrado tem que ser 4 vezes 16, e 4 vezes 16, né? É 64, tá certo? Esse 2 ao quadrado é 1 vezes 4, beleza? O 16 ao quadrado é igual a 8 vezes 32, tá certo? Isso sempre vai acontecer, tá? Nas progressões geométricas. Joia? Ainda não é. Pô, eita. Vou ter uma mensagem aqui da coordenação. Bom, então isso é o termo médio da PG. Né? O termo do meio ao quadrado é a multiplicação dos seus dois vizinhos. Isso vai acontecer em toda a PG, tá? Ok. Essa ideia eu também posso expandir, tá? Para os termos equidistantes. Então, quero que você analise o seguinte, ó. Agora eu vou colocar aqui. Termo equidistante, equi, né? Mesma, né? Igual, na mesma distância, tá? Equidistantes. Equidistantes. Então, você percebe comigo o seguinte, ó. Esse 4, ele é a multiplicação dos 2 vezes 8. Esse 4 ao quadrado, desculpa, o 4 ao quadrado é a multiplicação de 2 vezes 8, mas também é a multiplicação, gente, ó, de 1 vezes 16, tá?
Se você quiser ir além, qual seria o termo anterior aqui ao 1, né? Sendo que a razão era 2, né? Seria o meio, não é isso? Seria o meio, tá certo? Antes do 1, seria o meio, né? Estava fazendo vezes 2, então para trás é dividir por 2. Perceba que esse 4 ao quadrado também é a multiplicação do meio, ó, vezes o 32, não é isso? São todos termos equidistantes a esse central, que é o 4, esse ao quadrado, é esse vezes esse, ou esse vezes esse, ou ainda esse vezes esse. Sempre que forem termos equidistantes, tudo bem? Essa ideia também vai funcionar. Eu quero que você escreva assim, então. Em uma PG, vamos colocar A, B, C, D, I, E, só para você lembrar, tá? Que esse C ao quadrado também pode ser a multiplicação desses aqui, que não são seus vizinhos, né, mas são equidistantes. Então, A vezes B. Beleza? Só para você lembrar que essa ideia também se expande para termos equidistantes. Certo? Essa é a ideia, então, do termo médio, de uma PG, né? Na PG funciona assim, tá? Isso se aplica também aos equidistantes. Beleza? Suaves. Suave. Tranquilo, moçada? 59 alunos. Alguém me responde aí. Fala, ei! Ihu! Tranquilo. Ipe! Então, beleza. Maravilha. Vou tomar um golinho da água aqui. Suaves, professor. PA, PG, gente. Geralmente, tá? Não vou falar sempre, mas geralmente são exercícios mais tranquilos. Qual é a razão da PG? Como a gente faz se os dois termos... Opa, peraí. Se aparecer aqui. Os meios foram desconhecidos. Ah, sim, Letícia Brito. Aí você vai ter que equacionar. Tá? Aí você vai ter que equacionar. Beleza? O problema, tá? Aí o que você poderia fazer? Ó, só uma ideia nesse caso particular que você disse aí para mim. Por exemplo, ó, você tem aqui, né? O X, o Y, o Z, o W, né? Vamos supor que você não consegue, você não conhece, tá? Esse aqui, ó. Aí você poderia equacionar o problema. Por exemplo, ó, esse é o A1, né? Aí esse aqui é o A1 vezes a razão, né? Esse aqui é o A1 vezes a razão ao quadrado, tá certo? Aí você vai dar um jeito de equacionar o problema, né? Dependendo dos dados aí do exercício para ajudar a resolver, tá? Você pode aplicar o termo médio várias vezes também. Você pode aplicar o termo médio várias vezes, tá? Sempre o do meio, né? É a multiplicação dos dois adjacentes. Aí você pode montar até um sisteminha também, tá? Aplicando o termo médio várias vezes. Então, eu posso usar qualquer raiz exata usando PG? Posso achar qualquer raiz exata usando PG. Assim, no caso das PGs, né, isso sempre vai acabar acontecendo, viu, Enzo? Tá? Se forem números inteiros, assim, inteiros bonitinhos, igual eu escrevi, aí vão acabar aparecendo essas raízes, né? Exatas, tá? Mas nada que impeça uma PG de aparecer um raiz de 2, por exemplo, né? Por exemplo, 2, aí vezes raiz de 2, fica 2 raiz de 2, aí vezes raiz de 2, né? Nada que impeça também aparecer números mais quebrados. Mas sim, se forem inteiros bonitinhos assim, aí sempre acaba acontecendo, né? De você achar essas raízes, tá? Esse caso que eu disse é o número 1 do praticando. Você não resolve? Vou resolver, ô Letícia, na aula que vem, tá? Na aula que vem eu vou pegar para resolver. Aí eu vou resolver um pouquinho de tudo. Tá bom? Beleza? Fechou? Então tá. Vamos passar, pessoal, as principais ideias aqui, tá? Nessa aula. Aí aula que vem a gente faz só exercício. Aí a gente faz exercício de termo geral, termo médio, né? A gente vê e briga com bastante questões, beleza? Vamos pegar um pouquinho da teoria aqui, tá? E aí depois a gente faz bastante questões. Olha só. Bom, normalmente o que a gente vai ver agora na sequência é algo muito importante, que a gente viu também lá em PA, tá? Que é a utilização do artifício, beleza? E é a utilização do artifício, tá? O que é esse artifício, né? A gente chama de artifício, pessoal, artifício, seja PA ou PG, seja PA ou PG. Artifício é só uma maneira diferente de você escrever a sua sequência, seja PA ou PG, de uma forma que ela te ajude em algum ponto, né? Beleza? Encontrar algum dado a mais da sua sequência. Então, olha só. Nas PGs, tá? Nas PGs,
a gente pode escrever o seguinte. Ó, isso é o que a gente chama, né, de artifício. Tá? Artifício. Vamos lá. Então, por exemplo, existe um termo, x, tá? Quem seria o próximo, né, na PG? Seria o x vezes a razão. Quem seria o anterior, né? Eu multipliquei a razão para chegar no próximo, né? Vezes Q. Então, seria o x sobre a razão. Tá certo? Então, esse aqui é o artifício. Anote aí para mim. Anote aí para mim, muito importante. Tá? É assim que você escreve um APG, tá? De uma forma um pouquinho diferente, né? Em vez de escrever assim, A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, é o que você poderia fazer, dependendo do exercício, só de montar assim a APG, isso já te ajuda, tá? Então, essa é a ideia do artifício da APG, né? Perceba que se eu multiplico por Q, eu venho para cá, se eu multiplico por Q, eu venho para cá. Então, isso é uma APG, tá? Escrita de uma forma que pode te ajudar. Belezinha? Bom, vamos. Eu vou deixar para falar de soma de IPG na outra aula, né? Vamos fazer esse exercício então que a Letícia falou, tá? Vamos praticar um pouquinho dessa parte, tá? Vou fazer o exercício 1 e 2 com vocês, da página 156, tá? Eu deixo a aula que vem para falar da soma, beleza? Soma finita, soma infinita, né? Acho que não vou passar agora, senão vai ficar muita teoria, né? Principalmente para quem não lembra aí de PG. Vamos fazer isso então, beleza? Então, página 156, tá? Exercício 1 e 2. Aí, esse 1, né, a gente vai usar aqui uma ideia, tá? Bem interessante. E esse 2 é justamente o termo médio que eu passei agora, beleza? A gente deixa para soma infinita na semana que vem, tá? Vamos lá. Então, ó, só para te lembrar aqui, o que eu mostrei de teoria, né? E que a gente deu uma revisadinha agora. Vamos lá, ó. PG AM é a 1 vezes Q elevado a N menos 1, né? Temos também que uma PG ABC, certo? Esse B é o A vezes C sobre 2. Pô, esse B ao quadrado é o A vezes C, certo? Que é o médio. Vimos também que essa ideia, né, se expande para termos equidistantes, A, B, C, D e E. Então, o C ao quadrado pode ser o A vezes Z, beleza? E vimos o artifício, né? É só uma forma diferente de você escrever uma PG. X sobre a razão, X e X vezes a razão. Tá certo? Tá bom de teoria para a aula de hoje. Ok, vou deixar as somas, né, para a aula que vem. E já lembrando a vocês, tá? Já lembrando a vocês que a fórmula da soma finita de PG, por mais que os alunos, né, manjam PG, acham o conteúdo tranquilo, tá? Mas de vez em quando os alunos esquecem, tá? Vou deixar para a aula da semana que vem, tá? Que era essa formulinha aqui, ó. E se você lembrava aí. Vou deixar para a semana que vem, tá? Vou deixar para a semana que vem. Mas a forma da soma finita de PG, tá? Quando cai, às vezes os alunos não lembram da fórmula. Entendeu? Não é difícil, né? Mas quando cai, os alunos não lembram da fórmula. Então, isso aqui eu vou deixar para a semana que vem. A infinita é mais fácil, né? A 1 menos Q, né? Mas essa aqui, os alunos de vez em quando esquecem, tá? Mas vamos deixar para falar de soma na aula que vem. Beleza? Então, vamos só trabalhar aqui com ideias que envolvem termos da PG, né? Não soma, termos, né? Termo geral, termo médio, certo? Termo equidistante. E essa forma de montar uma PG. Ok. Passamos o exercício 1 da página 156 e o exercício 2. Let's go. Questão 1. O que riu? Olha só. Essa sequência 2x, y e 8, né? Ele quer saber o produto de x vezes y. Gente, dá para ver isso aqui de uma forma bem rapidinha, tá? Bom,
Bom, vamos dizer da forma rápida e depois de uma forma mais formalzinha, assim, né? Olha só, em primeiro lugar, vamos analisar uma outra PG aqui, completa, né? Uma outra PG completa, olha só. Eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Bom, beleza, ó. Eu vou botar outro aqui. Gente, olha só uma coisa que vai acontecer aqui com as PGs, tá? Com as PGs, e que vale a pena a gente pensar. Quando eu tenho essa ideia de termo médio, né? Termo equidistante, tá? A gente também pode pensar o seguinte, olha só. 1 vezes 27, né? 1 vezes Ô, 27. professor, Pode falar. só uma pergunta, pode fazer sistema? Poderia montar um sisteminha assim para resolver essa questão, claro, poderia sim. Tá, Beleza? Beleza? beleza. Olha só vou dar uma visãozinha interessante aqui, gente. Olha só. 3 vezes 9 dá quanto também? Dá 27, né? Olha só. 2 vezes 16 dá 32, né? 4 vezes 8, gente, ó, dá 32 também. Então, 2 vezes 8, gente, esse resultado, né? Da PG, certo? Pessoal, x vezes y também vai ser 16, que é 2 vezes 8. Tá? Você poderia ir mais rápido fazendo isso para resolver a questão, tá? Mas é só uma ideia aqui que eu estou te mostrando que acontece nas PGs, tá? Nesse tipo de sequência, dá para analisar isso também, tá? Ou seja, nem precisava achar quem é x, quem é y. X vezes y, pronto, tá certo? Vai dar a mesma coisa que 2 vezes 8, que é 16, tá certo? Só a resposta é 16, né? Mas é só uma ideia aqui a mais, tá? Não sei se todos pensaram uma coisa dessa aqui, mas poderia pensar isso. Olha que interessante. Tudo bem? Beleza? Mas vamos resolver aqui de uma maneira mais formal, tá? Mas olha só, uma curiosidade, né? Tá certo? Podia matar a questão assim. Olha só. Bom, vai dar 16, mas como que eu resolveria esse exercício, né? De uma forma, né, usando as formulinhas mesmo, né? Olha só o que você poderia fazer, gente. Bom, claro que você pode pensar que esse x, né, ele seria o 2 vezes a razão, né, 2 vezes a razão chegou no x, tá? Esse y, por exemplo, né, seria 2 vezes a razão ao quadrado, tá certo? Vezes a razão, tá? Alguns alunos poderiam ir para a ideia de termo médio, né, equacional termo médio, tá? O x ao quadrado é 2y, o y ao quadrado é x vezes 8, para montar um sisteminha de x e y. Tem várias saídas, né? Tem várias saídas aqui. Então, na verdade, gente, isso é um exercício tranquilo, né? Porque ele possibilita várias saídas para você resolver a questão, tá? Eu vou usar uma ideia aqui, só para você entender uma ideia aqui interessante, ó. Bom, se eu tenho o 8 e eu tenho o 2, tá? Se eu tenho o 8 e tenho o 2, qual que eu vou usar? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4. Tá? Só uma ideia a mais para resolver esse exercício. Eu vou equacionar justamente os dois valores que eu tenho. Né? Os dois valores que eu tenho. Tá? Por exemplo, olha só, A4 é igual a 1 vezes a razão ao cubo, né? A n a 1 vezes q elevado a n menos 1. Termo geral da PG. E eu vou usar os números que eu tenho, tá? Os números que eu tenho. E por que eu vou usar os números que eu tenho? Porque ao fazer isso, pessoal, ó, ao fazer isso aqui, eu já descobri a razão, né? E se eu descobrir a razão, acabou. 2 vezes a razão é o x, vezes a razão é o y. Tá certo? Dá para fazer isso, tá bom? Daqui você vai acabar descobrindo, né? A razão, tá certo? A4 é igual a 2, a 1, vezes a razão ao cubo, né? Então vai ficar muito bonito aqui, né, gente? Essa razão, tá? Então, para quem fez aí, ó, eita pega. Vai dar esse negócio feio aqui mesmo, bicho. A espública de 4, eita. É algo meio esquisito a razão aqui mesmo, né? Tá? Então, vou te falar uma coisa, ó.
talvez nesse exercício, mas x vezes y. Ah, sim, exato, né? Exato. Mas x vezes y é 4 vezes que é o cubo. Ah, sim, você pode juntar esses dois aqui já, né? Ó. Perfeito, né? Dá para agilizar assim também, ó. Esse aqui, né, é o A1 vezes Q, não é isso? E esse aqui é o A1 vezes Q ao quadrado, né? Ainda ele quer x vezes y, né? Então ele quer A1 vezes Q ao cubo, né? Tá certo? Vai aparecer o Q ao cubo, que é o que você já tem aqui, tá? É o que você já tem, né? Isso que o João Pedro falou, né? A gente já tem o Q ao cubo, então já, o Q ao cubo está aqui, vai agilizar, tá? Mas, gente, conhecendo como a questão foi elaborada, parece que ela quis, né, que eu não tivesse essa visão aqui, ó. Tem que 12 vezes 8 é a mesma multiplicação do x vezes y. Aí foi 16, né? Aí, se você quiser encontrar, dá para encontrar tudo, tá? Beleza? Seja montando um sisteminha, né? Seja por usar termo médio também, se você quisesse, tá? Só que nessa PG a razãozinha fica um pouquinho feia mesmo. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer a questão 2. Pessoal, para quem fez por termo médio, por exemplo, aqui, conseguiu achar a resposta? Conseguiram fazer? A razão fica esquisita assim mesmo, viu? Aí você acha o x, acha o y, né, com a razão, tá? Multiplica o x vezes y. E no final, essa conta vai dar 16, vai dar essa coisa bonita no fim, né? Ok? Vamos lá. O exercício 2 coloca para você ali 3 termos, tá? E quando o exercício coloca 3 termos, gente, tem que vir na lata, na sua cabeça aí, a ideia de termo médio, tá bom? Então, a ideia de termo médio deve vir bem rapidinho quando o exercício coloca 3 termos. Seja PA ou PG, gente, né? Termo médio para equacionar o problema, sem dúvidas. Beleza? Então, vamos lá. Questão 2. A PG é x mais 1, x e x mais 2. X mais 1, x e x mais 2. Bom, a ideia, pessoal, na lata aqui é aplicar termo médio, né? E resolver a questão, tá certo? Esse ao quadrado é a multiplicação de x mais 1 vezes x mais 2, tá certo? A multiplicação desses dois vizinhos. Não esqueça, gente, por favor, de colocar entre parênteses, tá? Vou colocar entre parênteses. O termo é x mais 1 e o termo é x mais 2, tá bom? E aí você simplesmente resolve, tá? Essa continha. Achando o x, você volta em cada um, né? Nem sei o que ele pediu. Ele pediu o x, tá? Então é isso, né? Ó, x ao quadrado. Aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais x, ou mais 3x, mais 2. É isso? Você me uma conta aqui? É isso, né? Eu tenho x ao quadrado, 3x é menos 2x é igual a menos 2 terços. Né? Belezinha? Letra C. Fechou? Moçada, foi isso a aula então. Tá? Já vi que acabou de dar o horário aqui. Né? Aula que vem, a gente faz mais exercícios, tá? Vamos fazer mais exercícios de PG. Tá? Vou falar sobre soma também. A soma finita é infinita, beleza? E daqui a pouquinho eu já mando a lista para vocês no grupinho lá. Fechou? Então, pode colocar a presença aí, moçada. Já vou mandar lá a listinha de PG também. Beleza? Fechou então. Até semana que vem, gente. Boa semana para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau. Valeu. Falou, Pro. Valeu pela aula. Se cuida Falou, aí. valeu. Professor, Opa.
Pode Eu falar. coloquei. A Stephanie tá aqui comigo. Eu estou aqui, professor, tá? Ah, tá bom. Eu coloquei pelo meu nome o dela, tá? Tá bom, beleza. Tranquilo, tranquilo. Fechou. Obrigada. Nada. Entendi. Esse tempo eu vou ficar manchando o quadro, cara. Bom. Passa aquele produto, né?